Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Bem-vindas e bem-vindos à Caixa Cultural. Antes de começar o espetáculo, preparamos algumas dicas incríveis para garantir que todos tenham a melhor experiência. Não fume. Não consuma alimentos na sala. E para sua tranquilidade, em caso de situações inesperadas, nossa equipe de brigadistas está sempre pronta para lhe atender. Pronto! Agora é só se acomodar e aproveitar. Confira a nossa programação no Instagram e no site caixacultural.gov.br. Cultura pra gente. Cultura é pra todos. Bem-vindo! Bom dia, sejam todos bem-vindos aos que estão aqui com a gente no auditório da Caixa Cultural em São Paulo, os que estão em casa nos assistindo depois. Esse é o segundo dia do nosso ciclo de conversas sobre o jornalismo cultural, crônica de uma morte anunciada. É isso que a gente tem discutido aqui ao longo dessas 4 mesas, né? Qual é a situação do jornalismo cultural brasileiro, se ele está vivo, morre, agoniza ou se transforma. Hoje teremos Bom Dia Gisele, Bom Dia Guilherme. Hoje a gente vai ter um tema super importante, que é sobre os desafios da crítica cultural no século XXI. Ontem tivemos 2 mesas, convido a todos que estão aqui, aos que estão em casa, para assistirem também às outras mesas, né? Tivemos a mesa de abertura, que foi O Jornalismo Está Morrendo ou Se Transformando, com Eliane Trindade e Júlio Maria. Depois tivemos Jornalismo Cultural e Pluralidade, mediada pelo Zé Manuel Diogo, com Naif Haddad e Tom Farias. E hoje nós começamos aqui a nossa 3ª mesa, falando desse assunto que, na verdade, já atravessou todas as outras mesas aqui. Imagino que aconteça também com a próxima, que será o futuro do jornalismo cultural na era digital, com Fernando Matar e Walter Porto, que é a crítica de cultura. Antes de mais nada, quero apresentar aqui os nossos ilustres convidados, já agradecendo imensamente pelo aceite e pela presença. Gisele Vitória, documentarista, jornalista e editora, atualmente à frente da Robb Report Brasil, foi diretora de núcleo na Editora 3, dirigiu a redação da Isto É Gente, foi colunista da Isto É, reformulou revistas como Planeta, Menu e Isto É Platino, e integrou a comissão editorial da ANER, Associação Nacional de Editores de Revista. Aqui à minha esquerda, Guilherme Werneck, colunista do Meio, editor do Ladrilho Hidráulico no Substack, jornalista, roteirista, foi publisher da Bravo, diretor de estratégia digital na Abril e na MTV, diretor de redação da Trip, além de ter sido editor na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo. Também faz parte da Comissão de Música Popular da PCA. Então, a gente tem aqui 2 convidados que vão nos trazer uma visão muito rica, não apenas da experiência em redações, mas de uma visão executiva também, que muito nos interessa aqui nesse debate de hoje. Então, sejam bem-vindos, Gisele, Guilherme, obrigada pela presença. E já quero começar aqui fazendo uma provocação que me parece assim, inevitável. Qual o papel da crítica hoje? Pode começar. Bom dia a todos, a todas. Eu acho que o papel da crítica hoje e sempre é um pouco de baliza, né? De você dar algum tipo de latitude para entender uma obra de arte, né? E eu acho que isso tem mudado ao longo dos anos. Eu acho que quando a gente muda o modelo econômico que a gente tem de consumo de cultura, também mudam os parâmetros da crítica, né? Uma das coisas que
mais se estudou, por exemplo, a crítica da arte pela arte, da arte como se ela tivesse fora, como se ela tivesse só suas próprias regras e estivesse fora do universo do mundo. E hoje é impossível a gente tirar a arte do mundo, porque as questões identitárias, as questões de gênero, elas estão todas imbricadas no fazer artístico. E o papel do crítico é um pouco também o de tradutor, é o de traduzir o quanto uma obra, por que aquela obra é interessante, ou em que momento aquela pesquisa daquele artista resulta em alguma coisa boa, em que momento você acha que o artista não foi fundo o suficiente naquela pesquisa, tudo muito dentro de cada tipo de arte, né? De cada modalidade artística você vai ter uma série de regras e uma série de estruturas que vão balizar a sua crítica. Mas eu acho que o papel fundamental da crítica é esse, é o de fazer uma transposição para o público e abrir um diálogo com o artístico. Uma mediação mais profunda. Você escreve crítica, antes de passar para a Gisele, só para arrematar sua resposta e não perder a sua experiência longa nesse assunto. Você escreve crítica há 30 anos, mais ou menos? 30 anos, mais que ou mudou menos. na sua forma de escrever crítica, se é que mudou? Não, mudou. Eu acho que mudou. Primeiro, eu acho que essa questão, assim, quando você é mais jovem, você tem mais certeza das coisas. Né? É brabo, né? É mais bravo. Você tem. Eu comecei a escrever crítica na Folha, que naquela época Crítico mais matador, assim, exatamente. Né? A Folha tinha um lado que ela te incentivava a ser um pouco cruel às vezes. Assim, a crueldade ela fazia parte do, né, que hoje seria lacração, naquela época era um pouco diferente. E eu acho que na verdade o que muda é que você vai estudando, você vai aprendendo mais. Quanto mais você estuda e aprende, menos certeza das coisas você tem. E eu acho que é um pouco isso. E nesse meio do caminho teve toda essa revolução digital. Então, essa revolução digital também muda a crítica profundamente. Porque você sai daqueles poucos lançamentos para ter uma miríade de coisas para escolher o que falar, né, do que falar. Como que você faz essa escolha? Entendeu? Vale a pena, como antigamente, que eram poucas coisas que você tinha que falar. Se você achou bom, se você achou ruim. Hoje em dia, eu acho assim, eu escrevo muito mais das coisas que eu acho interessantes e das coisas sobre as quais eu quero lançar a luz, e acho que as pessoas não estão vendo, porque também tem uma invisibilidade da produção contemporânea de cultura em todas as áreas, assim, e não é só das pessoas que não gostam de cultura, mesmo das pessoas de diferentes áreas. O cara que está mergulhado nas artes visuais não necessariamente sabe qual é o melhor cinema de hoje, não necessariamente sabe quais são os escritores que estão despontando, ou os músicos novos, entendeu? Então eu acho que a crítica também muda um pouco nesse sentido. E aí eu acho que a escolha primeira já é uma escolha de, poxa, por que eu tenho que falar disso, dentro de tantas outras coisas? E daí, quando você escolhe, sim, você não necessariamente vai só louvar aquilo, você vai ponderar. A crítica também é uma ponderação sobre a arte, é uma meditação sobre aquele processo, sobre como é usado. E você tem que conhecer muito do entorno para poder escrever, né? Então, ela não é simplesmente uma opinião, ela é uma opinião qualificada. Interessante você falar isso, porque, pensando na lógica dos algoritmos, é exatamente para esse lugar que a gente vai, porque aí, essa ideia dos nichos, né? Quer dizer, o cara que gosta de rock vai ficar mergulhado na informação de rock, o cara que gosta de cinema de terror vai saber todos né? Vai ter um monte de fontes nesse sentido, mas vai ficar alheio a toda uma outra gama de linguagens e gêneros e etc. Podemos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, acho bem bacana. Gisele, a gente viu nos últimos anos a crítica cultural perder espaço, né? Sair digamos assim, da mão e do olhar do especialista para ser uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo faz, né? Quer dizer, todo mundo está nas redes sociais comentando filmes, livros, artistas. E não só todo mundo, mas os influenciadores, né, que têm até um poder de, com essa opinião, que nem sempre é crítica, né, a gente pode falar disso depois também, pautar
né, a trajetória de bens culturais, digamos assim, de filmes, de livros, de discos, de shows, espetáculos, etc., exposições. Como é que fica o papel do crítico nesse contexto? Obrigada, Dani. Obrigada a todos presentes. Obrigada ao José Manuel Diogo pelo convite e pela iniciativa. Bom, Dani, eu estava aqui ouvindo o Guilherme falar e pensando, né, tanto nos desafios da crítica, como em passado, presente e futuro, e perspectivas, né? Eu me lembro de um tempo que eu, estudante de jornalismo, li uma crítica, te falei ontem, sobre a peça Teledeu, do Cacá Rosselli, na Folha de São Paulo. E eu morava em Niterói, né, nessa época. A Folha circulou na faculdade, assim, eu não assinava, não acompanhava a Folha. Eu fiz de tudo, eu despenquei de Niterói para São Paulo para assistir essa peça. Por causa de uma crítica. Por causa de uma crítica qualificada, bem elaborada, por causa de argumentos inteligentes, de uma crítica, de um texto bem escrito, né? Então, partindo dessa situação particular, bom, anos depois, né, eu me vi editora de muitos críticos em algumas revistas onde eu, enfim, trabalhei como editora, como diretora de núcleo. E o papel da crítica, como, enfim, corroborando o Guilherme, ele é essencial justamente para você, como meio de formação, né? Assim, você criar repertórios, é um trabalho louvável e muito importante para o leitor. E assim, acho que hoje a gente tem desafios gigantes, né? A gente tem desafios gigantes, a gente tem momentos de resistência, né? Assim, eu ontem resolvi fazer o meu papel de repórter e ligar para Helena Galante e para Laís Franklin, que são que cuidam hoje da revista Bravo, que o Guilherme foi publisher, e ouvi delas que, graças a ele e a Helena Bagnoli, a Bravo existe hoje, porque eles foram resistentes durante a pandemia, pegaram o projeto independente e elas estão, enfim, elas trabalham um legado dele. Tem uma edição trimestral, não é isso, não? Ela é digital, ela é digital, mas é né? trimestral também, porque ela tem edições especiais a cada 3 meses, mas ela é um site, né? E ela tem uma revista que circulou durante muitos anos, com edições mensais de papel, etc., né? Ela circulou durante muitos anos, de 96 até 2013, 14, ela circulou. Daí depois ela foi interrompida pela Abril. A gente recupera a Bravo em 2016, fica até 2023, até 2023 com ela. Na nossa fase, ela era uma revista impressa e a cada 3 meses, eram 4 revistas por ano. E depois, agora, ela está só no digital, na Abril. Exatamente. E aí ela relatou algumas coisas, que são dificuldades imensas, porém, digo que o jornalismo cultural não está morrendo, não. Ele está se reinventando. Mandou dizer, está se reinventando. Assim como, estou falando da Bravo, mas a gente tem a Rolling Stone, que luta bravamente também. Pois é, eu não posso deixar, desculpa de pegar a sua deixa, e combinando um pouco as experiências de vocês na edição, e, enfim, pensando que o Guilherme acompanhou a Bravo tanto tempo, e que a gente tem essas outras revistas. O que aconteceu? Eu queria que vocês dessem para quem nos assiste, para quem está aqui, assim, um panorama do que aconteceu com o jornalismo cultural de dentro para fora. Só um adendo, que eu só ia concluir essa questão da opinião, né, que todo mundo dá opinião hoje. Eu me lembro de uma recente conversa
com a professora Lúcia Santaella, e ela disse uma coisa que eu sempre me lembro agora, assim, assim, a opinião, por premissa, ela é leviana. Então, assim, todo mundo pode dar opinião. Agora, a opinião do crítico, que é um cara que estuda, que são pessoas que são qualificadas e balizam esse segmento, são opiniões bem elaboradas, bem fundamentadas e absolutamente necessárias para uma formação de um direcionamento para... Você está falando de um livro, uma peça, um filme, uma crítica gastronômica. É um prazer quando você lê uma crítica bem feita, com um bom texto, com elaboração, com fundamentação. É totalmente diferente, né? E acho que tem um desafio aí dos críticos especialmente de monetização hoje. Você tem críticos muito qualificados, você tem boas conversas, você tem gente fazendo seus próprios canais, mas eles precisam ser monetizados. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio do jornalismo, de uma forma geral, né? Eu me lembro em 2011, durante uma pós-graduação em direção editorial na SPM, a gente discutiu um relatório de Colômbia, lembrando assim, que, na verdade, o desmonte do modelo de negócio impactando toda uma cadeia de áreas, e o jornalismo cultural é um deles, né? Então, assim, até me lembro de soluções, propostas de criação de fundos de investimento para o jornalismo como atividade essencial para a democracia e para a formação, para a educação, para a cultura. Fica a dica, inclusive, para a Caixa Econômica, né? Acho que um fundo de apoio ao jornalismo cultural seria incrível. Então, acho que você tem uma missão aí, somos jedis praticamente, né? Assim, eu perdi a sua pergunta. Não, essa questão da sustentabilidade, eu quero voltar a ela, porque eu acho que é o grande nó, é muito importante esse ponto, só para a gente arrematar essa questão da crise, né, contextualizar um pouco a crise, porque eu não tenho muita certeza se todo mundo que está nos assistindo, sobretudo depois no YouTube, né, entende que crise é essa. E eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, tendo vocês dois aqui, de contextualizar um pouco, porque você estava na Bravo, você estava em várias editorias também, vocês viram isso de dentro para fora acontecer. E acho que a Bravo é um case muito importante, porque foi a revista de cultura mais importante do Brasil durante muitos anos. Então, eu queria que, de dentro para fora, a gente tentasse lançar luz, né, sobre essa crise, explicando um pouco o que aconteceu no Brasil, no jornalismo cultural do Brasil, dos últimos anos. Bom, a gente não pode falar dessa crise sem falar de mercado publicitário. A gente começa por isso. Quando eu era estudante, a gente achava que monopólio de comunicação era a Globo. Hoje a gente tem o Google e a Meta abocanhando quase 70% da verba de publicidade do mundo, né? Isso é incrível, né? Isso é um absurdo. É surreal. Então, o dinheiro muda a atenção das pessoas. Aquilo que você estava falando da verticalidade, o cara que gosta de cinema... Quando apareceu a internet, a coisa que mais me fascinou na internet era justamente essa possibilidade de todo mundo poder mergulhar e virar umas pessoas mais iluminadas e mais inteligentes e mais sábias a partir do acesso ao conhecimento. Só que a gente viu que não é assim que funciona, entendeu? Você tem o conhecimento ali, muitas vezes esse conhecimento ele é esotérico, você tem que cavar muito para chegar. Por quê? Porque a primeira camada de mediação, hoje, sem dúvida nenhuma, são as redes sociais. Mas a segunda são as buscas, entendeu? Agora a gente está tendo um outro tipo de primavera com a inteligência artificial. Agora, quem já foi hippie da internet lá atrás, também vê com um pouco de pé atrás essa revolução. Mas é uma revolução, sem dúvida. Isso impacta profundamente em como as pessoas consomem conteúdo. O jornalismo sempre foi uma economia da atenção.
entendeu? Você levava anunciantes para dentro de determinado veículo, porque aquelas pessoas iam ser impactadas, iam comprar, e todo o que estava em torno daquilo, no fundo, era para empacotar anúncio. Se a gente fosse, lógico, com missão, com essas coisas todas, e jornalismo muito bem feito e tal. De outro lado, você tem, nessa economia da atenção diferenciada, você perdeu uma coisa que é o hábito de você se deparar com o novo. Por quê? Pensa assim, quando você pegava um jornal, né, quando você tinha um jornal de papel, você tinha diversas editorias. Eu sempre comecei a minha leitura de jornal pela cultura, jogava fora o caderno de esportes, depois ia para a política, fazia... Exatamente assim. Bem isso. Não, era isso. Mas daí eu estava lá lendo um negócio que me interessava, e de repente uma notinha de uma coisa que eu não tinha noção do que era, e que eu jamais saberia. E aí aquilo, assim, aguçava uma vontade de pesquisar alguma coisa, de descobrir uma coisa diferente. Ou às vezes estava na página de economia, mas tinha esse trânsito de informações diferentes. Hoje em dia, a informação é atomizada. Então, sendo atomizada, você só vai naquilo que você gosta, só vai naquilo que você quer. E a gente também cria um consumidor mimado, né? Porque é o consumidor em que o algoritmo tenta entregar tudo para ele de forma a deixá-lo mais confortável possível, né? Fora as questões de viés e de extrema-direita, são outra questão, e a cultura sempre também trabalha no campo oposto, né? Assim, tem pouca cultura sendo produzida, pouca cultura relevante sendo produzida pela extrema-direita. Assim, na verdade, existe muito mais um movimento de hostilidade, de tentar destruir a cultura, destruir os mecanismos, não entender como é que funciona, não entender o tamanho da economia criativa no PIB brasileiro, a importância que ele tem, o quanto que esse setor cria de empregos, entendeu? Então, quando você destrói o jornalismo cultural, você também está inviabilizando e tirando a visibilidade de toda essa cadeia. E isso, para mim, é um dos movimentos mais interessantes que a gente vê nos últimos tempos com o jornalismo. E eu acho que, até como o jornalismo cultural é um pouco bastardo, embora seja o primeiro tipo de jornalismo, né? O jornalismo opinativo, forte e tal, está na raiz do jornalismo. Falamos disso ontem, atrás. sim. Mas, assim, hoje em dia... Esse que delineia o jornalismo cultural. Exatamente. Né? Hoje em dia é a presa mais fácil, né? Porque quando a gente vai olhar friamente para números, e acho que você também que já esteve à frente de grandes marcas e olhando números de diferentes segmentos, você vai ver que o segmento de cultura está sempre muito abaixo. O clique da cultura hoje. O clique da cultura é sempre abaixo. Se você não falar de entretenimento, o clique de cultura vai estar muito abaixo. Mas aí, retomando, então, fazendo um diálogo aqui com o que Gisele disse, eu tenho a sensação, como jornalista, né, nunca trabalhei nessa parte executiva como vocês, mas assim, eu tenho a impressão como jornalista que a cultura sempre padeceu um pouco dessa baixa audiência, digamos assim, dentro dos veículos. Sempre houve essa cultura de, não, a gente faz um caderno de cultura porque é importante fazer, mas não que as pessoas leiam. Sempre tinha essa, pelo menos de 30 anos para cá, que é quando eu trabalho... Né? Mais uma decisão política do que... Exato, do que, de fato, algo que gerasse, o que tenha gerado, pelo menos nas últimas décadas, porque o Tom Farias ontem estava falando disso, que lá nos primórdios havia, sim, uma questão de prestígio fundamental. Quer dizer, um jornal que não tivesse bons articulistas de cultura, um belo caderno de cultura, ele não era um jornal a ser considerado. Isso mudou radicalmente nos últimos anos, nas últimas décadas. Mas se nunca foi sobre audiência, sobre um público enorme, mas sobre um papel do jornalismo e também um prestígio, o que mudou? Por que os veículos de comunicação enxugaram, reduziram tanto seus cadernos de cultura, publicações tão prestigiosas como a Brava, Rolling Stone, migraram só para o digital, além de enfrentar, como você disse aí, né, questões sérias financeiras? Eu acho que é fundamentalmente uma questão de modelo de negócio. Assim, acho que não tem muita explicação além disso. Acho que tem uma questão de relevância, né? Você tem um público leitor talvez menos interessado, né? Acho que isso também é um papel
é um papel da gente saber exercer essa potência que é o jornalismo cultural e como que ele pode impactar tantas pessoas, sabe, eu acho que toda uma geração que está aí é carente de cultura, carente de bons livros, de repertório. Então, assim, acho que tem um papel importantíssimo. Agora, eu lembro do Roberto Tivita, que falava como é que você torna algo importante interessante, né? Então, assim, acho que aí é um pouco o nosso papel de tornar interessante numa linguagem nova, numa linguagem talvez que chegue mais rápido, de forma mais eficiente para novos leitores, gente que, de repente, não costumava acompanhar e agora tenha o interesse de acompanhar. Agora, é um quebra-cabeças, porque você tem uma crise que não é só uma crise brasileira na mídia, é uma crise mundial. Como o Guilherme citou, aí você tem questões muito complexas. Então, são decisões políticas mesmo. Mas lá fora, embora em que pese toda a crise do jornalismo e toda essa mudança da migração para o digital, os cadernos de cultura continuam relevantes. Mas quantos veículos inteiros fecharam? Você acha time-out fácil? Entendeu? Assim, não... a gente está reproduzindo questões que talvez eles possam já ter ultrapassado, né? Assim, mas são problemas globais de modelo de negócio. E aí um pouco a gente tem que, né, um pouco sair do papel apenas do produtor de conteúdo para o empreendedor né, desse tipo de conteúdo, do próprio conteúdo. Então você tem que ir atrás das suas captações. Você tem que aprender novas formas. Descobrir a sua comunidade. Descobrir a sua comunidade, entender quem é o seu leitor. Isso é um esforço hercúleo, né? Assim, mas, assim, eu prefiro ser otimista, assim, do que achar que está morrendo. Você tem iniciativas que estão aí. Agora, acho que tem um redimensionamento, claro, que a gente não vai achar que vai ser como era antes. Talvez possa ser diferente e até muito mais interessante. Você quer complementar, Guilherme? Eu super concordo com essa visão da Gisele. Eu acho que é isso, também passa pelo jeito que as pessoas consomem, entendeu? Quando a pessoa fala que ela está escrevendo um textão na rede social, era um colunão de jornal, entendeu? Não é um textão, é um textinho. Então, a crítica e essa coisa do jornalismo feito com esmero, com grandes matérias, grandes reportagens, ou uma crítica que, sei lá, que você vai escrever em 10 mil toques, entendeu? Que é uma crítica aprofundada, que você vai ter tempo para... Ela não existe mais porque não tem o leitor para isso, entendeu? Tem o leitor da coisa rasa. E aí, eu também acho, existem novos formatos aparecendo que são muito legais e que bem ou mal, atendem esse público, né, novo. Eu fiquei pensando, depois das conversas de ontem aqui, depois, né, no nosso after, que sempre jornalista não pode se encontrar, né? É um barato. Eu confesso que eu fiquei assim, refletindo muito sobre o que eu ouvi, sobre o que a gente conversou, e fiquei pensando sempre nessa questão da adaptação necessária aos novos tempos, aos novos formatos, etc. E eu tenho uma certa angústia que eu queria compartilhar aqui com vocês, um momento um pouco psicanalítico aqui, que eu vou me permitir, como mediadora, inverter um pouquinho os papéis. Mas, enfim, acho que também estou aqui nessa condição, né, de uma jornalista cultural que, enfim, que pensa sobre isso há muito tempo. E eu fiquei pensando no risco um pouco dessa ideia da adaptação, que talvez seja uma angústia minha, e por isso estou colocando ela aqui para ouvi-los. Porque aí pulou na minha tela... Eu fui pesquisar um pouco, entrei no Instagram, etc. E eu tive recentemente na exposição do Andy Warhol aqui, e passei horas lá, e uma exposição linda, né, que reúne tantas fases da carreira dele, um artista que é um divisor de águas, a gente sabe, né, na história da arte, enfim.
E aí pula um vídeo na minha frente de uma influenciadora, e eu já tinha visto alguns outros assim, 10 segundos para você ver a exposição de Andy Warhol em São Paulo. 1, 2, e aparecia mais um influenciador na frente das obras do que as próprias obras. E informação zero, a não ser onde a exposição estava. E aí eu fico, por que isso incomoda? Por que isso me angustia? Porque fico me perguntando se isso não pode ser facilmente confundido, inclusive pelas instituições que oferecem essas exposições, pelos artistas que publicam, que lançam seus discos, os escritores que publicam seus livros, e que podem considerar, de repente, um vídeo de TikTok, ou 1 minuto, 30 segundos, algum tipo de informação, que não é visual, frenética. Então, essa que é a minha angústia que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente fala em se adaptar, né, o jornalismo cultural precisa se adaptar. Do que a gente está falando exatamente? Deixa a pergunta de $1 milhão. Porque eu confesso que fiquei lá no hotel pensando sobre isso, porque é óbvio, né, a gente precisa se adaptar aos novos tempos, aos novos formatos, entender, dialogar com esses novos públicos. Mas até que ponto a gente está falando em adaptação? Porque chega um ponto em que a gente não está mais falando de informação nem de curadoria. Né? Você tem que estar ali na sua essência. Né? Eu não sei, eu tenho 2 filhos artistas. Um deles está ali até. Um é músico, que é o Pedro Frossá, que está ali, e o outro é o Gabriel, que é ator. Trabalha no Teatro Oficina e estuda cinema. E me lembrei agora disso, assim, porque você tem uma coisa de adaptação, né? O que poderia ser, né? Eu imagino, adoro jornal impresso, sou uma dinossauro, tá cheio de jornal, né? Acho que eles conseguiram pegar essa, né? Eles têm um diálogo assim, de alto nível cultural, são meninos bem formados, a mãe coruja aqui falando. Mas existem questões geracionais. O meu filho mais novo, o Gabriel, ele estava outro dia atracado com o Sapiens, o livro, só que em gibi. E tinha lá em casa. Mas assim, eu fui pegar para ler, é muito legal. Assim, mas não deixa de ser o Sapiens. Né? É Sapiens, só que é numa outra adaptação, num outro formato. Claro, você perde nuances, elaborações e tudo, mas você tem recursos. E aí, de repente, ele falou, me deu vontade de ler o livro, o original. Assim, acho que talvez a gente ainda vá descobrir novas formas de adaptação, mas, ao mesmo tempo, talvez a gente precise ser os defensores do textão de verdade, né? Que o textão que seria um texto muito bem escrito, que capture o leitor e que ainda que com 3 parágrafos, né? Não, mas eu acho que assim que seja com 8.000, 10.000 caracteres, assim, uma matéria boa, ela vai atrair o leitor. Você não precisa, né? Acho que um pouco tinha os óbvios frequentemente esquecidos do Tomás Souto Correia, né, na Abril, né, foi muitos anos, por 50 anos foi vice-presidente da Abril, e ele um dos óbvios era cuidado com pesquisa, quem persegue não lidera. Então você tem que também se impor um pouco o que você, valores, né? O que você acredita, né? Assim, vai ter gente, vai ter audiência, pode não ser a maior delas, mas vai ter audiência. E de novo, é importante a gente ter investidores que tenham esse olhar, né? Que tenham esse olhar. Acho que a Piauí é um caso, assim, é um caso de... É um reduto, né? Exatamente. O Zé Guilherme trouxe ontem para a gente, Zé Manuel trouxe para a gente aqui no debate, numa das mesas, a questão da extinção das resenhas pela Associated Press, por baixa audiência, né?
que é um pouco isso que a gente está falando, né? Quer dizer, um desinteresse das pessoas por resenhas, por textões, por análises, uma certa preguiça de ler também o que a gente está, o que vem a ser o nosso tema hoje, que é a crítica, né, especializada. Eu acho que tem isso, mas eu também acho que... agora vamos olhar para o lado mais solar da coisa, né? Eu acho que tem soluções, eu acho que tem coisas nascendo bem interessantes. A revitalização do universo de newsletters, por exemplo, eu tenho um Substack, você tem um Substack, é uma coisa que tem trazido coisas incríveis, entendeu? Antes do Substack você tinha o Medium também, que fazia um pouco desse papel. É uma plataforma, né, só para quem não conhece, é uma plataforma de jornalismo, né, que você pode assinar, e deve, se você está me ouvindo, você descobre, né, uma newsletter para chamar de sua, assine, né, faça a sua assinatura mensal, contribua para esse trabalho, que é um trabalho intelectual, ou ser um assinante gratuito, também é uma possibilidade. Né? Sempre. Dependendo da newsletter, você tem essa possibilidade. A minha, por exemplo, ela é gratuita, e as pessoas podem colaborar se quiserem. Mas isso tem feito com que diversas pessoas tenham criado os seus canais, né, os seus microcanais, e aí cada newsletter tem jeitos muito diferentes, né? Você tem gente que aposta no Instagram para contar história. Por exemplo, você pega o Resenhas Mínimas da Pérola Matias e outros críticos ali, que pegaram o formato Instagram e começaram a escrever resenhas de disco realmente, assim, quase como haikais, entendeu? Uma coisa assim, muito, muito pontual. Fala com um certo público. Talvez não satisfaça quem busca uma coisa um pouco mais profunda, mas pelo menos desperta essa curiosidade. Tem casos como um youtuber famoso americano, o John Fantino, que tem um canal do YouTube que chama The Needle Drop, que é basicamente um canal de resenha de disco. E aí ele faz vídeos de 10, 15 minutos, às vezes, falando de um disco, que é o textão, né? Assim, e é super legal e tem uma super audiência. A gente não tem muito no Brasil isso, mas a gente tem canal do André Bacinski, a gente tem canal de outras pessoas. Tem sites de resistência tipo o Scream and Yell, que até hoje vai lá, faz resenha de show, faz resenha de festival, viaja o Brasil inteiro, entendeu? Gente habilitada. Tem o Regis Tadeu, você falou do Bacinski, que é maravilhoso. O Regis Tadeu é um cara que hoje só está no YouTube falando de música, né? Crítica de música. Exatamente. Então, existem outros modelos. Mas, de novo, os modelos muito mediados pelo sustento ou direto ou por essa publicidade que está ligada à Meta e Google, entendeu? Você não sai Alphabet, você não sai disso. E eu tenho um canal no YouTube, posso dizer que essa questão da monetização no YouTube é uma grande ilusão. É para muito poucos que tem milhões de visualizações, senão você vai estar sendo ali levado a uma produção diária, cansativa, exaustiva, com uma monetização pífia, né? Existe uma ilusão nesses processos de monetização também. O conterrâneo Alfonso Borges, por exemplo, pois um canal maravilhoso de literatura. Sempre um papo. Verdade. E não ganha dinheiro. Não. Mas acho que ele está bem com as feiras literárias, que são outros formatos, são outras linguagens, mas não o canal exatamente. Tem uma ilusão construída em torno. Eu estou no YouTube há 10 anos, assim, eu assisti todo esse processo de tentativa de convencimento do produtor de conteúdo de que ele ia faturar muito se ele produzisse muito. Não é assim que funciona na prática, não é assim que os algoritmos trabalham. Abril eu criei uma network no YouTube, uma sub-rede, na época que estavam aparecendo essas networks. Quando acaba a MTV, levei uma série de talentos da MTV, a gente fez uma network que chamava TV Tubo, que tinha ali um monte de gente. E é isso, mesmo com a network, mesmo com gente com muita audiência, que já vinha da TV, o dinheiro não chegava. E o que a gente fez, a network, para poder vender anúncio também, o anúncio também não chegava. Pois é, então já que a gente está falando sobre isso, está na hora da gente voltar àquele tópico, Gisele, que você trouxe, que eu acho tão importante, que é a questão da sustentabilidade, né? Que se a gente tem uma crise, se a gente está diante, e eu acho que isso não é muito discutível, que estamos diante de uma crise no modelo de negócios do jornalismo como um todo, né? Eu acho que isso é um fato irrefutável, eu diria. Como a gente pode criar novos modelos? Você já deu aí umas pistas muito boas, inclusive, né? Mas eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais esse tema. A gente está falando, então, fundos de investimento. Fundos de investimento para jornalismo cultural, por exemplo, né? Quer dizer, entender o prestígio que existe nesse ofício, entender o papel de formação de repertório, de formação de pensamento e reflexão, pensamento crítico e reflexão, que
que nos está faltando muito e que talvez essa crise do jornalismo cultural tenha a ver com uma crise de conteúdo, com tanto conteúdo que existe por aí, com uma crise do pensamento, né, com uma crise da conversa, né, que o jornalismo cultural faz uma conversa. E né? também é uma crise do alcance, né? Acho que é um pouco... Olha, eu mesmo tive que ligar para as editoras para saber como está a Bravo, né? Acho que um pouco é isso. Talvez não esteja alcançando o suficiente, e que a gente precisa estar mais atento aos movimentos que estão acontecendo. Como é que a gente chega? Né? Quais são os... Quer dizer, o fluxo de informação ele está muito nas redes sociais hoje. Né? Se você não está nas redes sociais, um pouco você não acompanha o que está acontecendo. A julgar pela história do Felca, né? Que resultou na prisão, né? Hoje, né? O Ítalo foi preso. Mas, assim, são situações aí que você tem que criar modelos de negócio, tem que, né, não vamos ter respostas prontas, cada um vai ter que encontrar o seu jogo, né, de ação. Talvez, assim, pensando em coisas que a gente citou aqui, né, eu acho que tem, acho que tantos veículos como mesmo novos empreendedores do jornalismo tem trabalhado muito a conjugação entre eventos e canais, entre, né, o texto, como grandes plataformas, né, como plataformas que possam, de alguma forma, monetizar por algum lado. Então, se de repente não é o canal do YouTube que monetiza, vai ser um evento, uma feira literária combinada com uma produção de conteúdo. Acho que sob um mesmo guarda-chuva. Sobre o mesmo guarda-chuva. Acho que mesmo as revistas hoje, assim, você não tem casos... Assim, eu trabalho, né, sou editora da Hobby Report Brasil. O que monetiza é essa conjugação. Um pouco ali os anúncios, os eventos. Assim, acho que venda em banca zero, praticamente. Você não tem relevância nisso, né? Mas você tem outras, você tem mailings de distribuição. E a publicidade banca o faturamento, né? Assim, então você tem esse combo, digamos assim, né? Que eu acho que é o que está movimentando as receitas de todo mundo hoje, né? Assim. E você tem gente que compra publicidade hoje que não tem noção do que era jornalismo cultural, entendeu? Porque está comprando celebridade, está comprando influencer. Não está comprando... Antes você tinha também publicitários que... Eu trabalhei, por exemplo, com o Paulinho Camossa, que foi da UMAP durante muito tempo, mídia da UMAP. Depois a gente trabalhou junto na Abril. Ele era um cara que... A vocação dele era botar dinheiro em coisas legais, porque ele achava, e a agência achava, que tinha um papel a se cumprir. Então, usar o contato que eles tinham com o Volkswagen, com coisas, para fazer o jornalismo independente fluir. Por exemplo, N coisas na Trip a gente fez juntos, entendeu? Porque eles acreditavam nesse modelo. Hoje você não tem essa fé, porque essas pessoas não enxergam você. Porque você está dentro de um nicho que não é enxergável. Porque, ainda mais dentro dessa questão das redes, de que o que vai bem é o negativo. Né? Você vai muito bem quando você vai para a beligerância, quando você vai para a briga, quando você vai para o extremo para da lacração, para cancelamento. E isso não tem nada a ver com crítica, não tem nada a ver com cultura, na verdade. Isso é a barbárie, não é a cultura. Então, de alguma forma, né? É a anticultura. Então, você tem uma questão que é isso. Esses jovens são os jovens que compram hoje. Eles não sabem que existiu uma Bravo. Entendeu? Outro dia eu estava vendo um menino que achava que o punk tinha começado com o Green Day. Entendeu? Como assim? É falta de contexto, né? Agora, assim, lembrei agora também de um case muito legal do seu
seu primo, Paulinho Werneck, né, que tem a 451 e que conjugou com a Feira do Livro, que é no Pacaembu, que é um evento anual que acho que já se consolidou no calendário anual de São Paulo. Ele foi curador da Flip. A Flip também tem o seu papel de movimentar a área cultural, né? E eu acho que é uma cadeia, eu acho que é necessário. Enfim, a gente está falando da crítica, né? Estamos aqui num painel bem específico da crítica, mas assim, não dá para falar da crítica sem falar dessa cadeia inteira, porque é essa cadeia que vai sustentar a importância e a relevância da crítica. E a 451 é um dos lugares que ainda mantém crítica regular, né? Que você tem bons textos, você tem... Mas, de novo, não é uma luta. Eu conheço. A minha sócia está junto com o Paulinho justamente fazendo modelos de melhorar a rentabilidade do negócio. É uma coisa que é muito difícil, entendeu? E a figura, por outro lado, a figura do mecenas sempre acompanha o artista. Sim. E acho que sempre, como você disse anteriormente, sempre acompanhou, em alguma forma, o financiamento do jornalismo cultural, né? E falamos muito disso aqui ontem na mesa de abertura, né, sobre o jornalismo cultural hoje no Brasil. Eu acho que a gente tem que... E aí, quando eu falo a gente, são os eventos culturais, as feiras, os festivais, os veículos, os artistas, não só o público, resgatar, entender de novo o papel que o jornalismo cultural tem, porque eu acho que você pode ter um festival de cinema, ou um festival de literatura, ou um festival de música, totalmente conectado com as novas tendências, com os novos formatos de divulgação e linguagens, mas quando eu vou, como fui recentemente, a uma coletiva de imprensa e vejo poucos jornalistas, poucos colegas cobrindo, isso me preocupa, porque é uma perda de espaço e de prestígio, de relevância que nunca deveria vir da cadeia produtiva da... A gente fala muito do mercado, mas quando a própria cadeia produtiva não absorve essa relevância, eu acho que a gente está falando de uma crise que é mais profunda, né? Sem dúvida. Eu por exemplo, na primeira edição do C6, eu fui convidado para fazer todas as entrevistas com os artistas e para traçar a estratégia deles de social media. E eu fiz isso. Para eles era muito mais importante o próprio crescimento das mídias deles do que os eventos de imprensa. E foi um evento de imprensa razoavelmente cheio, porque era a volta de um festival tipo Free Jazz, né, Teen Festival, cheio de artista legal. Então tinha gente, era uma coletiva cheia, mas o que rendeu mesmo e todo o esforço de comunicação estava em gerir as próprias redes, em fazer os próprios conteúdos, em controlar a sua própria narrativa. Então tem esse outro lado também, de, né, você quer, como marca, como artista, às vezes, controlar a sua narrativa. E a crítica é imprevisível, porque a crítica não está lá para aplaudir o artista. Não deveria estar. Isso é uma outra questão, né, da incompreensão do papel da crítica, né? Ontem a gente parte da própria cadeia produtiva, né? Não, e você e você entender que o papel muitas vezes não é de elogiar, é de criticar, mas com um objetivo. É que assim, é muito difícil, né, para o artista. Eu entendo isso, assim, acho que a gente é duro uma crítica. Até ontem o Tom Farias falou, né, que ele respondeu o escritor que fez a crítica. Do balcão, né? Alguém, mas é um papel absolutamente necessário até para melhorar. Eu faço alguns projetos com uma produtora de cinema, que é a Escarlate. Tenho trabalhado agora num projeto sobre o Chico Mendes, e com o Sérgio Machado, diretor. E ele faz uma coisa incrível, ele que vai dirigir o filme, e ele está fazendo o roteiro. E ele faz uma roda de amigos, ele convida, e parece que isso foi uma invenção do Walter Salles, de como melhorar os roteiros no Brasil. E eles massacram o roteiro, assim tipo, para você melhorar no segundo, no terceiro, no quarto tratamento. Então, eles fazem rodas de leituras
E aí, cada ponto é discutido. Então, assim, imagina, o cara está se deixando ali... É duro ouvir as crianças, isso aqui não está bom. Né? Então, claro que está num ambiente seguro, entre amigos, mas assim, é um pouco você... o papel do crítico é esse, né? De você melhorar a produção brasileira. Né? Não, sem dúvida. Anteontem foi um artista jantar na minha casa, um artista amigo, que me mandou o disco que ele vai lançar, para eu ouvir antes e tal, e aí eu fiquei quieto, ele ficou tenso, e eu realmente não gostei do disco. Daí eu falei, não, vem jantar aqui, a gente vai conversar. E aí a gente conversou 1h30 sobre o disco, por que eu não gostei, do que eu gostei, do que eu acho que tinha que melhorar, onde eu acho que está fraco. E daí no final ele falou, legal, poxa, obrigado, etc. Você não vai escrever, né? É só falando, né? E ao mesmo tempo a gente fica pensando como essa tensão é importante, né, para o artista, essa fricção com a crítica, né, de alguma forma. Como que isso, a gente falava sobre isso, né, Guilherme, na conversa sobre a pauta aqui, como não apenas a confirmação do quão incrível é o seu trabalho, mas às vezes provocações que um crítico pode fazer sobre aquele trabalho, tanto para questionar o próprio artista no seu fazer, que eu acho que é fundamental, ou para reforçar para ele mesmo. Não, é isso mesmo, não interessa se a crítica não entendeu, ou se o cara não gostou, mas abdicar dessa fricção é que me parece problemático, né? Eu acho que o bom artista ouve, né? Na verdade, o grande artista é isso, ele tem a sua convicção, ele tem a sua pesquisa, os seus filtros, mas ele tem ouvido permeável. E a vida inteira as obras de arte melhoraram com crítica, entendeu? Ninguém faz tudo perfeito e é tudo maravilhoso. Tem gente que de vez em quando dá uma sorte e faz um negócio excepcional. Mas todo mundo escorrega aqui e ali em alguma coisa. E você ter esse olhar atento, você está podendo discutir, você tem esse espaço de discussão, uma discussão civilizada, uma discussão respeitosa, entendeu? Porque eu acho que é sobre isso também, né? Você tem que ter, primeiro, um respeito pela obra de arte, primeiro, um respeito pela criação, e depois expor os argumentos. E aí, eu já tive gente que falou, nossa, puxa, eu adorei ler o que você falou, porque eu nunca tinha reparado nesse aspecto da minha obra, entendeu? Eu não tinha chegado ali num lugar racional. E, de repente, como a crítica ela acaba sendo um processo mais racional, ilumina ali uma questão que estava dentro do inconsciente do artista. Ele não tinha percebido que aquilo podia acontecer ou que aquilo podia ser percebido daquela maneira. E isso ajuda a própria produção artística, né? Eu queria, rapidamente, assim, a gente está caminhando para o final da conversa, tem algumas questões que eu queria tratar rapidamente com vocês dois ainda, mas pensando muito, né, nesse papel que é do jornalismo cultural também, de sempre, como o Guilherme falou no início, fazer essa mediação, e a gente nunca sabe quem está nos assistindo, e a parte bacana, né, para mim, a mais bacana de toda essa migração para o digital, essa democratização do acesso, que é fato, né, que é real. O que vocês entendem por crítica? Então, vamos ao ponto. A gente já disse aqui, já saiu dessa conversa, que crítica é opinião, mas opinião não é crítica, necessariamente, né? Então, quer dizer, toda crítica é uma opinião, eu diria, mas nem toda opinião é crítica. O que a gente pode entender por crítica cultural, para ser mais genérica, assim, na opinião de vocês? Eu acho que é simples. Crítica cultural é justamente um olhar sobre uma determinada produção artística, em que você tenta explicar o porquê daquela coisa existir no mundo. Basicamente é isso. E aí você vai para cada um dos seus objetos de pesquisa, você vai usar os elementos e você vai pesquisar os elementos que estão em volta que chegaram naquele resultado artístico, né? Então, é uma investigação de processos, é uma investigação da obra em si, é uma investigação de contexto, é uma investigação de relevância política, é uma investigação de o sentido que aquilo tem na contemporaneidade. Então, a crítica, no meu entender, e eu que gosto de fazer as coisas no mundo de hoje, que daí é uma coisa do jornalista, né? Eu não quero fazer a crítica do disco que saiu há 40 anos, mas eu acho que a crítica ela ajuda a situar uma obra de arte no seu tempo.
Eu acho que é um pouco isso. Gosto muito dessa ideia de investigação, que me lembrou da Susan Sontag, que tem aquele ensaio maravilhoso contra a interpretação, em que ela que foi uma grande crítica, né? Em que ela diz que ela defende um pouco essa tese, estou resumindo bastante, né? Mas que a crítica não é uma interpretação, por isso que eu gosto tanto da palavra investigação, porque ela diz que a crítica, em última instância, ela tem como função transformar aquela experiência em alguma coisa real, né? Quer dizer, ela não está só num plano da interpretação intelectual. Por isso que eu acho que investigação tão bacana você ter escolhido essa palavra. Gisele? Sem dúvida, é uma investigação e talvez até um orgulho muito preciso entender o papel daquele trabalho no todo, né? Num mercado específico, né? Num segmento. Assim, entender se aquilo é uma mudança de paradigma, se aquele disco é um novo, né? Ele vai mudar uma geração. Assim, a gente teve grandes críticos, né? Se pensar Antônio Cândido, ele formou gerações e ele foi um grande crítico. Bárbara Eliodora, sabe, descobrindo nuances que nem mesmo os próprios artistas demoraram para se apropriar delas, né? Então, são elaborações e eu acho que a crítica, e quando é para, digamos, apontar problemas, claro que a gente tem históricos de coisas deselegantes que já foram escritas, né? Lembrando que a crítica erra. Erra, e a crítica erra. Que digam os Beatles, Bob Dylan, Elvis, Clube da Esquina. Mas você pode dizer com delicadeza, né, como o Guilherme colocou aqui, certas questões que são importantes para melhorar. E eu acho que é um papel muito relevante, apoia vários artistas, né? Eu estou aqui, engraçado, eu liguei, eu aqui a repórter, continuo a repórter. Adorando Gisele repórter. Acabei de receber aqui vários áudios, que felizmente o WhatsApp agora tem a transcrição, né, do Luiz Maluf, que é o presidente do Grupo Perfil, que é o publisher da Rolling Stone, né? Entre outras revistas, como Caras, como Contigo, outras revistas que ele herdou da Abril também, né, e tal. E ele tá me contando aqui, olha, a Rolling Stone continua apoiando pequenos festivais culturais, a Rolling Stone continua apoiando festivais no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, com músicas. Viu, Pedro? Divulgando ritmos brasileiros com raízes em vários estados do Nordeste, Norte, lugares poucos difundidos entre o mainstream. A Rolling Stone tem, por exemplo, especiais de cinema nacional, resgata ícones da cultura brasileira, da música, por exemplo. Ela faz a capa com os 80 anos de Milton Nascimento, faz revisão de discografia de todos eles, desde o primeiro disco. Então, isso é um trabalho super meticuloso, que envolve muitos jornalistas escutando os primeiros, né, são os primeiros alvos, todos os álbuns, e fazendo uma análise criteriosa e uma crítica também. Todas as exposições... Espera aí, que isso aqui não está bem traduzido. Acho que nós temos um parceiro institucional para o próximo ciclo, então. Tem eventos no Beco do Batman, enfim, está contando aqui uma história grande aqui de esforço e de resenha. A cultura artística... mas com um instante de pegada muito mais rebelde, a gente dá mais arte de rua também, estão cobrindo arte de rua.
Então, fica o convite para Rolling Stone ser um parceiro institucional da nossa segunda edição do ciclo. pronto, olha aí, Muito, viu? a gente vai adorar. Já chama o Maluf para conversar. Já chama o Maluf. Tá feito o convite. Pronto. Aproveitando a audiência aqui de muita gente jovem, que eu tenho certeza que está aí com seus celulares, né, que faz parte dessa geração do jornalismo móvel, né, queria trazer aqui como último ponto de reflexão antes das considerações finais essa questão, acho que foi Guilherme que mencionou isso no início da conversa, né, essa questão que essa velocidade, esse diálogo intenso, né, que a gente tem hoje, muitas vezes, via redes sociais, internet, eles desembocam no território político, né, e as chamadas guerras culturais. Então, eu acho que a crítica cultural, né, ela, que antes circulava mais nos campos artístico e estético, hoje ela passa muito pelo campo político. Então, eu queria que vocês comentassem, né, como lidar com esse cenário em que, às vezes, a priori, você já é cancelado, criticado, simplesmente por estar sobre um filme ou sobre um livro. A gente tem um problema de interpretação de texto, também via redes sociais, então as pessoas, às vezes, nem entendem o que você escreveu, ou nem leem o que você escreveu, ou escutam o que você disse, e já, a priori, se manifestam, reagem àquilo a partir dessa guerra cultural que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem isso nos dois espectros políticos, né? Eu acho que a gente tem a direita, a gente já falou um pouco disso, uma virulência muito grande com tudo que é cultura, artista ladrão, esse discurso de lei de incentivo é roubalheira, ninguém pensa que os incentivos das grandes montadoras ou do agro são infinitamente maiores do que os da cultura, mas a gente tem esse lado que é muito virulento. Então, se você está defendendo funk, você está defendendo bandido, você está defendendo a antimúsica, então, isso é muito pesado, mas, de outro lado, você tem uma esquerda identitária cada vez mais aguerrida a cartilhas que, se você sai 1 milímetro deste lugar, você sofre um cancelamento tão virulento você está quanto. Fora. Tão virulento quanto. Isso é uma forma de bullying, né? Uma forma de intimidação. Agora, a crítica, eu acho que a primeira coisa da crítica, e se você quiser ser crítico, a primeira coisa é coragem, entendeu? Uma coisa tipo Roberto Bolanho. É para os valentes, não é para os fracos. Então você tem que aguentar o tranco, entendeu? Se você tem convicção da sua opinião, você tem convicção do que você está fazendo, você tem convicção que você está fazendo um trabalho bem feito, embasado, vai em frente, entendeu? E deixa esse espectro, que na verdade ele é muito ruidoso, mas ele não é o maior, né? Ele é o que mais faz barulho, mas ele realmente não é o maior. A gente tem 20% de um lado e 20% de outro. A gente tem 60 no meio que não estão nem aqui nem ali. Então conversar com esses 60. Mas que talvez estejam bem intimidados, né? Nesse cenário. Intimidados, com certeza. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar, e principalmente quem tiver à esquerda, e a cultura é muito, né, tem um diálogo muito mais forte com uma filosofia, um olhar mais de esquerda, tem que refletir realmente o quanto vale a pena essa tática de ataque, né? O quanto ela contribui para o debate ou não. Gisele, crítico, na sua opinião, deve se posicionar politicamente de uma forma explícita ao analisar uma obra, ou não necessariamente é melhor preservar um espaço, diria assim, mais analítico e correr com isso o risco de estar fora do seu tempo? Acho que isso é uma questão que se coloca também um pouco para a crítica hoje, né? Quer dizer, se você não analisa diretamente aspectos muito contemporâneos, você está fora, você está obsoleto, você está falando algo que, de alguma forma, não faz sentido pensando no zeitgeist, né? Mas, bom, antes de responder essa pergunta, só queria dizer que eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente vive hoje, essa questão da polarização, do descuido na interpretação dos textos, para dizer o mínimo, né? Assim, acho que tem um problema grave de entendimento. Às vezes você fala um ponto e vira uma crise
te contei ontem, a Glória Calil sugerindo como se conversar. Glória Calil é uma consultora de moda importante, o assunto dela é uma jornalista, ela era um rios super inofensivo sobre como se portar à mesa num jantar, sabe? E aí ela falou, falem, não fiquem falando de doenças, falem de coisas legais, falem do ainda atualidades, falem do Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres. Ela recebeu não sei quantos mil haters, comentários horrorosos, assim, inacreditável. Ela ficou chocada, assim. Então, assim, a gente vive esse momento, né? Então, acho que tem uma função de ter muita calma nessa hora também, sabe? Eu acho que entender que, assim, existe um papel você tem que exercer o seu ofício, né? Eu acho que o crítico tem uma importância atroz, mas saber que você tem um papel também de mediar um momento meio um pouco histérico, né? A gente vive uma histeria, como a gente até falou, né? Vocês comentaram ontem, a gente vive uma histeria pública às vezes você escreve algo que não é compreendido, né? E em relação ao que você me perguntou, Oi. Não, está sem microfone. Não, assim, acho que só trazendo a sua pergunta foi sobre como se você se posiciona politicamente. Eu sou contra. Eu acho que sim, acho que é importante você ser técnico, você ser analítico. Mas eu acho que tem muita gente que navega bem nessa, assim. Eu prefiro uma análise mais técnica, assim, do que o posicionamento político, porque eu acho que vira outra coisa, vira um outro assunto, não é a crítica. Acho que a gente tem que ter o rigor técnico para se fazer respeitar. Guilherme, Gisele, já agradecendo imensamente essa presença. Eu acho que a gente tem feito reflexões preciosas aqui na programação desse ciclo. Espero que seja um primeiro movimento, que a gente lance essa semente aí para todo mundo que chega depois, para a gente criar uma floresta a partir desse debate, que eu acho da maior relevância para o jornalismo cultural, para o jornalismo brasileiro, para toda a cadeia produtiva, cadeia produtiva criativa, que a gente sabe que, né, é gigante no Brasil, né? E aí eu queria pedir aos dois, pensando no tema da nossa mesa, os desafios da crítica cultural no século XXI, voltando a ele, as considerações finais, por favor. Leiam. Eu acho que a principal consideração é essa. A gente não faz trabalho se não tiver leitor. Então, existe um mundo para ser descoberto. A crítica é uma das melhores e mais eficientes ferramentas para a gente descobrir esse mundo, para a gente decodificar esse mundo. Então, façam o que está ao alcance, que é ler, consumir cultura de qualidade, consumir jornalismo de qualidade, que existe ainda bom jornalismo feito nos veículos tradicionais, nos veículos independentes, nas iniciativas individuais dos jornalistas. Então, leiam e, quando puder, deixem um troco. Aliás, Substack do Guilherme Werneck é Ladrilho Cultural. O meu... Ladrilho Hidráulico. Rebatizei. Ladrilho Hidráulico no Substack. O meu é o Artum Baby. Vamos lá, Gisele, suas considerações finais. Eu acho que pegar carona também, leitura é muito importante. A gente lê muito, a gente acha que lê muito, mas acho que a gente lê coisas que talvez não sejam de tanta qualidade,
né? Então, acho que procurar realmente investigar um pouco, ter esse espírito de repórter, de procurar, de alguma coisa boa vai ter, porque vai ter. Acho que existem muitas coisas interessantes sendo feitas. Não acho que é um saudosismo a gente só achar que existe, que a crítica a boa era a crítica do passado. Existem coisas muito valiosas sendo produzidas. A gente só precisa encontrar e ter esse espírito investigativo de olhar para o que é bom, né? Saber reconhecer o que é bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gisele Vitória, Guilherme Werneck, por essas considerações sensacionais. Foi uma conversa ótima. Sairei daqui de novo e ficarei olhando, pesquisando e pensando em tudo que a gente falou. Espero que quem nos assista faça o mesmo. Quero agradecer à Caixa Cultural, né, por abrir espaço para esse debate que é tão importante, Caixa Cultural São Paulo. Agradecer ao Zé Manuel Diogo por encampar esse projeto, né, ter coragem de abrir esse debate. Quero agradecer a todos vocês que estiveram e estão presentes aqui hoje no auditório, a quem nos assiste. Compartilhem, né? Se você é estudante de jornalismo, compartilhe essa conversa, né? Amplie esse debate. Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente retomar um pouco também essa força do coletivo, né? E quero convidar a todo mundo que está aqui, a todo mundo que nos assiste, para conferir as 4 mesas do debate, do nosso debate, sobre o nosso ciclo de conversas sobre o jornalismo cultural, Crônica de uma Morte Anunciada. São conversas preciosas com profissionais da área. E agora a gente vai ter, na sequência, o futuro do jornalismo cultural na era digital, moderação do Zé Manuel Diogo, com Fernando Matar e Walter Porto. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Gisele. Obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada a todos.